Se você chegou até esse vídeo, fica até o final. Eu sei que essa é uma fala que a gente ouve muito aqui no YouTube, ouve muito aqui dentro da plataforma, mas eu realmente quero que você fique até o final, porque eu hoje quero te mostrar, não só com as minhas palavras, mas dentro da própria Bíblia, como existem crises e desertos e fases difíceis que são estratégia do próprio Deus para nos forjar, para nos preparar. E como existem coisas que realmente fazem parte do plano perfeito de Deus. Hoje eu quero te mostrar que as coisas de Deus são tão extraordinárias que o que era suposto ser morte, na verdade é vida. Eu quero ler com você 1 Reis 17, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao rio de Querite, ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Deus literalmente fez corvos servirem Elias. Carne e pão 2 vezes ao dia, sem falhar um único dia, até que Deus desse outra ordem. Eu não sei o que acontece, que nós, por nossa natureza egoísta, fraca, achamos que toda luta é obra do diabo, que toda crise, que toda fase difícil, que toda perda é obra do diabo, que todo deserto é castigo, que tudo que acontece que não nos agrada é ruim, que é para o nosso sofrimento. Eu já ouvi até pessoas dizerem que Deus se alegra com a nossa dor, com o nosso sofrimento e, enfim. Ali era um tempo, então, de crise, de seca. Se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Eu acho que essa crise durou aproximadamente 3 anos e meio. Foi um tempo difícil, né? E de fome, enfim. E pasme, o diabo não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Aquilo nada mais era do que um ajuste de Deus com um povo que tinha resolvido abandonar o próprio Senhor, né? Eu não acredito que Deus, ele se alegre com o nosso sofrimento, com as nossas dores, a ponto de fazer a gente sofrer à toa. Entende o que eu quero dizer? Eu não acredito que Deus é um Deus que tem prazer em ver a gente mal. Só que realmente existem coisas que elas precisam ser ajustadas. É como se fosse um osso fora do lugar, né? Quando você desloca um osso, você vai, né, sangue frio, pá, coloca de volta. Precisa ser reajustado, mesmo que doa. E eu posso te afirmar, tá? Muitas crises, muitas lutas, muitas fases difíceis são o próprio Senhor que tá permitindo. É o próprio Senhor que nos deixa passar, é pura estratégia dele. Então Elias ali, ele como profeta do Senhor anuncia grande seca, né? Ele diz então ali pro rei Acabe: olha, por causa do pecado de vocês, tudo vai secar. Ficaremos sem chuva, nem orvalho. E muitas coisas que acontecem fazem parte do plano perfeito de Deus. Então o que acontece? Deus pega Elias, ordena que Elias vá se esconder perto do riacho de Querite. E eu imagino, né, à volta tudo morrendo, tudo secando. Não havia chuva, então não havia o que colher. Não havia carne, provavelmente, né? Os animais provavelmente morreram, né? De sede e de fome também. Mas ainda assim, Deus, ele cuida de Elias. Elias estava sofrendo efeitos do tratamento, efeitos do ajuste que Deus estava fazendo com aquele povo. Então,
antes da gente se aprofundar um pouco mais, eu quero que você entenda e eu quero te relembrar que o mesmo Deus que permite a crise é o mesmo Deus que cuida de você na crise. O mesmo Deus que permite a fome e a seca é o mesmo Deus que envia pão e carne até você do jeito mais improvável. Mais pra frente, né, quando a gente continua essa leitura, a gente vê que Elias ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas o que que acontece? Deus, ele literalmente esconde Elias. Antes de usar Elias, antes de transformar Elias num instrumento de excelência para a sua obra, Elias precisava ser tratado, Elias precisava ser preparado, um lugar escondido à beira de um riacho, apenas Deus, Elias e os corvos. Então Deus pega Elias e fala: meu querido, você vai ficar aqui até que eu te diga outra coisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, é assim com a gente, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender, sabe? Fica tranquilo, porque Deus, ele conhece a gente tão bem que ele sabe como forjar, ele sabe como tratar, ele sabe como preparar. Todas as vezes que Deus, ele tem algo grande, algo especial, ele vai nos esconder. As pessoas começam a sumir, as portas começam a se fechar, o teu nome começa a virar motivo de piada, motivo de chacota, as pessoas começam a te esquecer, não te ligam mais, teu nome começa a ser esquecido. Deus, ele nos esconde para tratar com a gente, para tratar no nosso caráter, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa soberba. E se nós que servimos a Deus queremos ser um instrumento de excelência para contribuir com o reino, contribuir com a obra, por que a gente fica tão frustrado, tão bravos quando Deus nos esconde para tratar? A resposta é que muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe, a gente não se liga. Porque Deus jamais faria algo em vão, né? Em Romanos, a gente lê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acredito que nenhum sofrimento é em vão, é à toa. E eu acredito que não seja nem o sofrimento. Vamos chamar de processo, porque nós sofremos porque somos carne, somos humanos. Mas não é que Deus cause um sofrimento para a gente sofrer. E sim, acredito que seja um processo, um ajuste, um preparo, né? Então Deus ali, ele avisa Elias: olha, eu vou mandar corvos para te alimentarem. Deus, né, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele poderia muito bem ter feito um milagre. Ó, começou a cair carne e pão do céu. Ele poderia muito bem ter enviado alguém com condição até Elias, ter feito, sei lá, brotar do chão, poderia ter mandado outro pássaro, outra coisa. Mas nem sempre Deus trabalha de forma lógica. A lógica é essa que é lógica para nós. E um detalhe importante antes de a gente se aprofundar é que em Levítico 11:13 a gente tem ali a lista de aves que são consideradas impuras. E pasme, o corvo faz parte dessa lista. Então o corvo, ele se alimenta de carne podre, de carniça. É uma ave que ela é considerada necrófaga, né? Que simboliza morte. E aí você acha mesmo que o Senhor, em sua soberania, em sua inteligência infinita, você acha que ele não poderia ter escolhido outros meios de fazer esse alimento chegar até Elias? Você realmente acredita que Deus escolheu o corvo porque ele não tinha uma ideia melhor, porque ele não foi criativo o suficiente? Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Deus sabia exatamente o porquê dele ter escolhido um corvo. Deus sabia exatamente o que um corvo simbolizava. Deus sabia exatamente o significado de um corvo carregar carne nobre. O corvo, ele é impuro, necrófago, egoísta, não gosta de compartilhar alimento. E Elias, ele estava sem comida por causa da seca, por causa do pecado de outros. E isso acontece muitas vezes com a gente, né?
Quantas vezes a gente acaba sendo inserido, meio que, né, escorregando ali e sendo inserido no problema de outras pessoas, de problemas que não são nossos. Deus, ele vai na contramão, ele usa algo contrário, inimaginável, improvável, só para alimentar Elias. E você acha que com a gente vai ser diferente? O Deus continua o mesmo, o cuidado continua o mesmo. Deus, ele nos esconde e faz algo impensável para que nós vejamos o seu poder e a sua glória. Por que nós temos a mania de limitar Deus, de limitar o poder de Deus? Nós achamos que Deus só consegue fazer até onde nós conseguimos imaginar, até onde nós conseguimos pensar, até onde o nosso coração acha que é possível. Quem somos nós para limitar o poder do Senhor? Não é porque você nunca viu que não pode acontecer. Então, Deus, ele não trabalha com a nossa perspectiva, nem com a nossa expectativa. Deus, ele pega coisas que parecem que não são e transforma elas em coisas que realmente são. É um corvo que gosta de carne podre, que não divide alimento com ninguém, leva carne nobre no bico, acredito eu, nas patas, não sei. Leva carne nobre e entrega 2 vezes ao dia a Elias. Então a gente vê que a provisão e o cuidado de Deus reconfiguraram a natureza de uma ave. Você tem noção da grandeza disso? Parece um detalhe sem importância, né? Mas Deus não disse a Elias: ah, Elias, o corvo vai ali buscar pão e carne ali para te levar. Não, Deus, ele não revelou a Elias a origem do alimento para que o nome daquele que proveu o alimento fosse glorificado. Nós precisamos descansar. Eu sei que isso parece muito clichê, é muito generalizado. O que a gente mais ouve dentro da comunidade cristã, né? Enfim, é que a gente precisa descansar, mas no fundo, a gente não consegue. E tudo bem, porque a nossa natureza é fraca. Mas nós precisamos fazer como Elias, no meio da crise, no meio da fome, no meio do desespero, a gente precisa obedecer. Elias obedeceu a voz de Deus, ele obedeceu o comando. Nós precisamos obedecer. E nós precisamos descansar e apenas esperar que os corvos cheguem com sustento até as nossas vidas. Porque aquele que ordena um corvo que gosta de carne podre carregar a carne nobre é o mesmo Deus que nos sustenta, que nos cuida, que nos vê. Aquilo que era para amaldiçoar vai te abençoar. Aquilo que era para te derrubar, para te matar, vai ser usado por Deus para te abençoar, para fazer você prosperar, fazer você crescer. Se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, ele provavelmente teria medo de morrer, né? Porque o corvo, ele tem isso, ele simboliza a morte. Então, quando tem um corvo, né, voando, provavelmente quer dizer que tem carniça, que tem morte, que tem carne podre. Mas com a gente é diferente. Com a gente é diferente. Se tem corvo voando, é porque tem pão. Se tem corvo voando, é porque vem carne. Se tem corvo voando, é porque vem alimento. Se tem corvo voando, quer dizer que Deus está nos sustentando. Corvo, morte. Desemprego, morte. Doença, morte. Traição, morte. Mas o corvo que Deus envia é justamente para trazer vida, para não deixar você morrer. Se Deus usou um corvo para alimentar Elias, sendo que ele poderia ter feito qualquer outra coisa, você duvida que ele tenha poder para transformar a sua crise em bênção? E eu fico imaginando, sabe, quem via Elias de longe, né? Devia ver os corvos sobrevoando aquele homem e devia pensar: nossa, ah lá, veio todo se sentindo aqui falar para Acabe que não ia chover, nem orvalho, nem chuva, nem isso, nem aquilo. E ah lá,
Tá sobrevoando lá o corvo, vai morrer, ou já morreu, né? A carne já tá podre, carniça. Quem vem de longe vê o corvo, mas não vê o pão, não vê a carne, não vê a provisão. Quem vê de longe, olha pra tua vida, não tá entendendo nada, só vê os corvos sobrevoando tua cabeça e dizem, olha lá, é o fim, mas não é. É o próprio Deus sustentando você como ele sustentou Elias. Deus é Deus para confundir o que pensam e o que falam a teu respeito, a meu respeito. Deus, ele olha para o nosso coração, vê o nosso coração cheio de desespero e diz: Psh, se acalma, espera, eu tô enviando corvos, eu vou fazer corvos que gostam do que é ruim, do que é podre, carregarem carne nobre até você, porque aquilo que era suposto ser morte, aquilo que simboliza a morte é aquilo que não vai deixar você morrer. Você não vai morrer nem de sede, você não vai morrer de fome. É você, Deus, e os corvos. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém aprovar, não precisa de plateia. Eu não sei como, mas Deus vai te sustentar. Eu não sei como, mas Deus vai fazer o inimaginável, o improvável para te sustentar. Que hoje nós possamos não querer comer do melhor restaurante. Que hoje nós possamos não querer comer a comida do melhor chefe, mas que hoje nós possamos dizer: Senhor, eu quero comer do bico do corvo, porque só quem é sustentado e cuidado por ti é que come do bico do corvo. Quando a gente não souber o que fazer, que a gente venha adorar. Quando a gente estiver entrando em desespero, que a gente venha adorar. Quando nós não sabemos se vão ser corvos que vão chegar a outra coisa qualquer, que nós venhamos adorar. Que enquanto o nosso sustento não chega, a solução não chega, que nós venhamos adorar. Enquanto estamos sendo preparados, enquanto estamos sendo tratados, curados, que nós venhamos adorar. Muitas coisas ruins, elas na verdade não são ruins. Nós só consideramos elas ruins porque é o que nós estamos vendo com os nossos olhos. O que nós vemos, o que nós enxergamos, ou até aquilo que nós imaginamos, não define o agir de Deus, não define o trabalhar de Deus. Então eu quero falar para você hoje, ainda que um corvo simbolize morte, ainda que um corvo só goste de comida podre, de carne podre, se você estiver escondido em Deus e tudo que você vê é um corvo voando, não se desespere, porque não é morte, é sustento improvável daquele que cuida de você. Então que essa mensagem ela possa penetrar no teu coração hoje de forma diferente, que você tenha maturidade e capacidade em Deus de entender que existem coisas que precisam ser ajustadas e que Deus usa de certas coisas para provar pra gente o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar, do que a gente consiga imaginar. Aonde Elias pensou que uma ave impura, necrófaga, que egoísta, iria levar carne e pão 2 vezes, todos os dias, sem falhar. Deus faz o improvável para cuidar daqueles que obedecem. Deus faz o improvável para sustentar aqueles que servem, que amam e que estão dispostos a serem tratados. Se você está passando por uma crise, por uma fome, por uma seca e você não vê saída, você não vê solução, Deus enviará corvos para o teu sustento em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra maravilhosa. Quão rico é, Senhor, receber palavra direta da fonte. Ah, Senhor, que o desespero, que a preocupação possa
abandonar os nossos corações. Que nós entendamos, Senhor, que o Senhor trabalha com outros métodos, com outra lógica. Que nós não venhamos colocar limite nos teus feitos. Tu és um Deus de amor, um Deus, Pai, que trabalha para o bem daqueles que te amam. Que nós venhamos ser forjados, tratados, preparados para sermos instrumentos de excelência, instrumentos valiosíssimos em tuas mãos. Toma nosso coração, toma nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que nós possamos descansar em ti. Eu quero profetizar, Senhor, hoje corvos, 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 corvos que não são para a morte, corvos que não simbolizam morte, mas que simbolizam vida, simbolizam provisão e sustento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor cuida de nós, mesmo que nós não entendamos, que nós venhamos conseguir descansar em ti. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Obrigada. Então, essa foi a palavra. Eu espero que você, assim como eu, tá? Tenha conseguido entender ou ver as coisas de outra perspectiva. Deus é um Deus bom. Ele sempre será um Deus bom, um Deus fiel. Então, que você não se desespere no meio da sua crise, que você não se desespere no meio da seca, no meio da fome, porque Deus, ele cuida. Ele cuida da gente. Então é isso. Se você tem algo a acrescentar, já sabe, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que possa estar precisando de ouvir essa palavra, essa mensagem, compartilha, envia e se inscreve. Eu tô tentando aparecer mais por aqui. E é isso. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo. Tchau.